Os ETFs de Bitcoin estão prestes a serem aprovados e a SEC lançou uma notícia urgente para todos os holders de Bitcoin sobre novos ETFs de outras criptomoedas, as altcoins. E esse alerta basicamente confirmou a aprovação dos ETFs spot de Bitcoin, porque no passado eles fizeram a mesma coisa antes da aprovação dos ETFs de futuros do Bitcoin. Agora, um ETF de Bitcoin à vista é inevitável. Além disso, com a SEC pedindo uma atualização na aplicação do ETF da BlackRock, isso ficou ainda mais evidente. Porque a SEC solicitou que a BlackRock adicionasse uma linguagem específica ao seu ETF de Bitcoin. Bom, com tudo isso, eu vou te mostrar o que realmente importa, as 3 altcoins que vão se beneficiar depois da aprovação do ETF de Bitcoin da BlackRock. Então, basicamente, foi isso que a BlackRock acabou de atualizar com base na solicitação da SEC. Abre aspas. Se um ativo digital for determinado ou afirmado como um valor mobiliário, é provável que se torne difícil ou impossível para o ativo digital ser negociado, compensado ou custodiado nos Estados Unidos por meio dos mesmos canais usados por ativos digitais não confiáveis. Então aqui eles querem deixar bem claro a diferença entre o Bitcoin, que não é um valor mobiliário, e as altcoins, que podem ser mais tarde consideradas valores mobiliários, com exceção de algumas. Provavelmente a SEC está fazendo isso para se preparar para o futuro, já quando as empresas solicitarem ETFs de altcoins. Assim, qualquer altcoin que seja tem uma prévia de qual regulamentação elas precisam seguir. E eles ainda continuam. Obviamente que qualquer ETF que seja terá que passar por pesadas auditorias financeiras, etc., para provar à SEC que eles não são um valor mobiliário. Tudo isso antes de um ETF desse tipo ser considerado para a aprovação. Então vocês viram, né? Depois que surgiram as notícias de ETFs do Bitcoin, a moeda simplesmente disparou. Depois vieram os ETFs possíveis de Ethereum, que também disparou com as notícias. E no futuro podemos ter os ETFs das altcoins. Então, pensando nisso, quais altcoins poderiam entrar nessa regulamentação já agora, pensando em ETFs no futuro? Porque se olharmos, mesmo a Ethereum não está 100% confirmada nesse momento, como não sendo um valor mobiliário. Eu acho que ela não vai ter problemas no futuro, mas ainda assim há uma grande incógnita nesse caso. E por isso que eu decidi trazer quais são as 3 melhores altcoins que estão mais compatíveis com esse discurso da SEC, e eu tenho certeza que você não vai acreditar na última. É claro que a primeira altcoin que eu vou falar aqui chega até a ser óbvia, uma vez que agora já existe a clareza das regras dos Estados Unidos sobre ser ou não ser um valor mobiliário. A XRP, por exemplo, já ganhou o processo contra a SEC, provando exatamente o contrário. E essa foi uma grande vitória para o time da XRP, sendo assim a primeira criptomoeda a vencer a SEC no próprio jogo deles. Inclusive o próprio CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, e o presidente executivo Chris Ison são inocentados de todas as alegações infundadas da SEC. Se você não estava por dentro, tudo isso começou há 2 anos e meio, quando a SEC processou a XRP pela primeira vez. Inclusive, o CEO da XRP, quando isso aconteceu, ele reforçou que este não era apenas um ataque à Ripple, mas sim foi um ataque a todo o mercado de criptomoedas. E assim, obviamente que essa vitória do time da XRP não foi apenas uma vitória para a empresa, mas sim para o mercado inteiro de criptomoedas, porque várias outras empresas poderão se espelhar nesse processo para se enquadrarem dentro das leis exigidas pela SEC. E essa, meus amigos, foi a primeira vez que a SEC perdeu um caso contra as criptomoedas, e assim contradizendo todos os comentários da SEC feitos anteriormente, que tentavam considerar todas as criptos como sendo valores mobiliários. Então, dessa forma, ao entender essa nova linguagem que a SEC solicitou à BlackRock para implementar em sua aplicação de ETF de Bitcoin Spot, isso faz com que a XRP esteja em uma situação muito boa nesse momento, porque existe clareza sobre a regulamentação. E nesse processo, o próprio CEO falou publicamente que existem inúmeros motivos para a XRP não ser considerada como sendo um valor mobiliário no futuro, mesmo quando ela é negociada em exchange e mesmo quando a moeda é usada para pagamentos. Inclusive, os próprios juízes do processo também deixaram muito claro sobre a questão da XRP não ser um valor mobiliário. Fora que agora a SEC está sendo mais clara sobre o Bitcoin também, ou seja, nós podemos esperar não só ETFs de Bitcoin, mas também no futuro ETFs da XRP. E não só essas moedas, como também existe uma segunda moeda para ter ETFs lá no futuro. Inclusive, essa moeda também passou por um processo de regulamentação para entrar dentro das regras da SEC, e tudo indica que ela foi liberada. Voltando a cerca de 1 ano atrás, a Polkadot, ela anunciou que tinha se transformado e não deveria ser mais considerada também como um valor mobiliário, ou como aparece na tradução, não ser mais considerada um título. Sempre que você ver em algum lugar relacionado à palavra securities, considere como sendo valor mobiliário a tradução, porque às vezes vai aparecer segurança ou título, mas enfim. Depois dessa mudança, eles foram até o Gary Gensler da SEC e se registraram por conta
própria. E isso daqui é extremamente importante, tá? Porque a Web3 Foundation, que é a empresa responsável pelo desenvolvimento da Polkadot, disse em um áudio de 2 minutos como aconteceu essa transformação da DOT para entrar dentro dos parâmetros da SEC. Nesse áudio eles falam basicamente que foi um processo que levou cerca de 3 anos com a SEC, diferente do que aconteceu com a XRP, em que a SEC foi atrás de processar a empresa através dos seus fiscais. No caso da DOT, foram eles que foram atrás da SEC, fizeram tudo isso com outros setores de dentro da instituição. E tudo isso começou em novembro de 2019, quando a SEC convidou publicamente várias empresas relacionadas a ativos digitais para ir conversar com eles. E foi isso que toda a equipe da Polkadot fez. E assim, depois da conversa, eles fizeram de tudo para que a Polkadot entrasse nos termos da SEC. E para fazer tudo isso, eles tiveram que alterar a sede da fundação e várias outras coisas dentro da empresa. E de acordo com os próprios funcionários, inicialmente o token DOT ele foi realmente lançado como sendo um valor mobiliário. Só que depois eles fizeram todas as alterações necessárias para entrar nas regras da SEC. Dessa forma, também podemos esperar no futuro, depois da aprovação dos ETFs spot de Bitcoin, uma explosão nos preços da DOT com possibilidade de ETF também. Agora, depois de você curtir o vídeo para me apoiar, nós vamos para a terceira altcoin que está trabalhando diretamente com a Swift, que para quem não sabe, esse é um sistema financeiro internacional que tem a principal função de permitir a troca de informações bancárias e transferências entre instituições financeiras que participam do Swift. E assim, a Swift, em parceria com a Chainlink, detalhou várias descobertas de testes de interoperabilidade entre as cadeias da Chainlink. E em uma entrevista com o próprio CEO da Chainlink, ele disse que eles acabaram de anunciar essa nova parceria com esse processador de pagamentos interbancários, a Swift, e basicamente eles estão trabalhando em conjunto com alguns dos maiores bancos do mundo, como por exemplo o Citi, o BNP Paribas, entre outros. E eles querem unir o sistema bancário, que é mais tradicional e mais antigo, com as blockchains. Como que tudo isso pode ser utilizado em conjunto? E apesar dessa parceria, a Link ainda não está oficialmente autorizada pela SEC, mas a Swift é quase tão poderosa quanto a própria SEC. E se eles já estão juntos, é quase certo que a Chainlink também entre dentro das regras da SEC no futuro. Inclusive, em um trecho de 1 minuto do Sergei Nazarov, ele disse como a Chainlink permite que esses sistemas bancários antigos sejam conectados com essa nova maneira de transferir dinheiro pela blockchain. E esses são sistemas criados há 30, 40, 50 anos de bilhões de dólares. E eles vão conseguir conectar isso com as blockchains atuais sem precisar reinventar tudo do zero. Os bancos já fizeram isso por décadas. Para não perder o dinheiro dos clientes e o sistema não dar problema, eles pegam a tecnologia antiga e embrulham com uma nova camada com uma tecnologia mais nova. Então, duplas, vocês viram aí que esses são os motivos dessas 3 altcoins serem as próximas a serem incluídas em um ETF de altcoins. Por isso você tem menos de 30 dias, porque depois da aprovação dos ETFs de Bitcoin e depois de Ethereum, essas moedas serão as próximas. Então aqui estarei deixando o próximo vídeo para você assistir, mas calma, ainda não clique nele antes de você deixar o seu like na confiança aqui e também se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização do mercado cripto. Eu sou o Eric e vou ficando por aqui e um grande abraço!